uma cidade que só vive da erva mate? Apenas uma cidade do interior. Como foi o começo da colonização da cidade e seus primeiros habitantes? Os primeiros habitantes da região que hoje é a cidade de Canoinhas foram os índios Xoclen. Depois, com a chegada dos colonizadores, esses índios foram sendo mortos, perseguidos pelos chamados então bugreiros, que eram caçadores de índio. Quando chegam os primeiros imigrantes, no final do século XIX, dá-se o início do processo colonizatório com a chegada de grupos, principalmente de alemães, de poloneses, de eslavos, que naquela época desciam no porto de Paranaguá, se deslocavam até Curitiba e aí de Curitiba seguiam os diversos destinos, tendo como objetivo maior colonizar esses locais. E como Canoinhas, então, sertão de Curitiba, pertencia ao município de Curitiba, ainda estado do Paraná, como isso fazia parte de Curitiba, muitas dessas pessoas que chegavam no porto de Paranaguá, iam até Curitiba, seguiam para o interior do município de Curitiba. E assim chegaram aqui, até a nossa região, os primeiros colonizadores. Bom, como foi o processo de implantação das empresas e as principais fontes de renda? Canoinhas, desde o início da colonização, teve uma história diretamente ligada à erva mate. Até algumas décadas atrás, Canoinhas era considerada a capital mundial da erva mate, posto hoje ocupado pela cidade de São Mateus do Sul. Canoinhas hoje não é mais considerada a capital da erva mate. Hoje é São Mateus do Sul. As primeiras indústrias que haviam aqui eram de beneficiamento da erva, que era curtida nos chamados carijos da região. Tinha o carijo, tinha o malhador, e aí era beneficiada aqui na cidade. Depois tomava os diversos destinos. Depois da extração da erva mate, o que se destaca na região foi a indústria extrativa da madeira. E as atividades econômicas da cidade eram ligadas a essa indústria madeireira. Canoinhas chegou a ser considerado o principal polo madeireiro do país. Então, nomes de empresas que até hoje permanecem na história de Canoinhas, como Zugman, por exemplo, marcam a forte presença da indústria madeireira na região. Ainda hoje, a grande força econômica de Canoinhas está no setor agrícola. Hoje, existem empresas variadas. Se destaca na cidade ainda a atuação madeireira, mas também temos, por exemplo, as indústrias de papel e celulose, que tem 3 barras, mas Canoinhas também tem, que no caso de Canoinhas é a Companhia Canoinhas de Papel. Então esse é um pouquinho da história da indústria em Canoinhas e do desenvolvimento econômico do município. Antes mesmo da fundação da cidade de Canoinhas, a cervejaria Lefla instalou-se na região por volta de 1908, tendo como dono o mestre cervejeiro Joseph Lefla, que faleceu em 2011 aos 93 anos. É a cervejaria artesanal que atualmente é a mais antiga do Brasil em atividade. Logo após, em 1911, deu-se os interesses pelo domínio do território que levaram o governo catarinense à criação do município de Santa Cruz de Canoinhas, que ocorreu em 12 de setembro de 1911, através da Lei 907. Entre 1912 e 1916, gerado por fatores sociais, políticos, econômicos e messiânicos, a região de Canoinhas foi centro da Guerra do Contestado. Bom, a Guerra do Contestado foi
um conflito bélico ocorrido em toda a nossa região a partir de 1912 até 1916 e envolveu toda a população regional numa questão messiânica, política, em relação aos limites ou às divisas entre Paraná e Santa Catarina, além de aspectos relacionados à economia e à questão social da ocupação das terras, isto é, então um problema fundiário também. A Guerra do Contestado foi, de fato, o conflito mais importante da nossa região e também de Santa Catarina e um dos maiores do Brasil, que até hoje merece estudos cada vez mais profundos relativos a todo esse envolvimento social, econômico e político havido naqueles tempos. A Guerra do Contestado é efetivamente o fato mais importante da nossa história e também deixou muitos resquícios na nossa população, mas vamos logo falar a respeito disso também. A Guerra do Contestado envolveu, então, como disse, toda a população regional, mas e as suas causas têm um reflexo até os dias de hoje na história da nossa região. É importante frisar que o envolvimento da população e das forças do Exército e das forças das polícias militares do Paraná e Santa Catarina foram decisivas para que esse conflito acontecesse e com um grande derramamento de sangue, mas também as mortes que ocorreram não foram apenas através dos conflitos diretos, mas até da fome, porque a partir de um determinado momento a população envolvida no conflito não tinha mais alimentos e acabava morrendo pela fome propriamente dita e até por doenças contagiosas que foram se espalhando gradativamente entre toda a população envolvida. As grandes mudanças que a Guerra do Contestado produziu em Canoinhas foram aquelas de aspecto social. Veja que durante todo o conflito, a nossa população, que era diminuta naqueles tempos, principalmente se tratando do que hoje é a cidade de Canoinhas, ela se viu acossada, se viu encurralada pelos fatos da guerra. Então muita gente acabou abandonando a cidade, né? Outros se envolveram diretamente no conflito, muitos morreram, outros que ficaram aqui até serviram como apoio àqueles que, principalmente ao final da guerra, acabaram se entregando, como eu disse anteriormente, esfomeados, doentes, né, e sofrendo toda sorte de perseguições, inclusive, em relação às forças policiais. Claro que a guerra produziu impactos muito grandes na população, porque durante muito tempo essa população que se envolveu no conflito, que foram os chamados caboclos ou sertanejos, sofreram perseguições de toda ordem, sofreram uma espécie de bullying, vamos dizer assim, porque foram taxados como jagunços, como fanáticos, e essa qualificação perdurou por muito tempo entre a maior parte da população. A Guerra do Contestado também produziu efeitos nefastos na economia. Então, Canoinhas sofreu esse impacto de uma forma muito forte, porque durante o período da guerra e até depois, por consequência, muitas das atividades econômicas que eram bastante relacionadas à agricultura e ao extrativismo da erva mate e da madeira, essas atividades ficaram paralisadas. Então isso também gerou um caos econômico muito grande e que teve reflexo, claro, no desenvolvimento econômico e social de toda a população do município. Após todos esses transtornos, em 1920 houve a implantação da Escola de Educação Básica Almirante Barroso, que tinha como objetivo ensinar e educar os jovens da época, tendo o mesmo propósito até os dias atuais. A fundação da Escola Almirante Barroso, na verdade, não começou com o nome de Almirante Barroso, mas foi em 1920, o que significa que o ano que vem nós completamos 100 anos. Vai ser legal. Vocês vão estar aqui, né? Sim. Então foi em 1920 e o nome da escola inicial era Escolas Reunidas de Canoinhas. Aí mais tarde passou para a escola, Grupo Escolar Professora Ana Cidade.
E bem mais tarde, em 1938, é que foi denominado Almirante Barroso. Mas era a mesma escola, então começou em 1920 com o nome da Escolas Reunidas de Canoinhas. Então esse foi o ponto de partida do Almirante Barroso. Qual as maiores dificuldades que a escola encontra no município de Canoinhas? Olha, eu devo dizer hoje que nós praticamente não temos dificuldades, praticamente não temos. Quando eu vim para cá, eu tinha muitas dificuldades, e daí eu fui trazido para cá para tentar reordenar coisas, sabe? Então a situação da escola era muito difícil e tal, daí nós entramos no projeto de ensino médio inovador, e que entrou grana através do MEC, e isso nos ajudou a erguer a escola e transformá-la assim, eu diria assim, que na melhor escola que nós temos no estado de Santa Catarina. Vocês podem ver que nós temos tudo que tem de bom em termos de tecnologias, de espaço, né, de contexto geral assim para os alunos, e isso atrai muitos alunos. Então hoje praticamente não se encontra dificuldades, a não ser a concorrência, porque nós optamos pelo ensino médio integral e as outras escolas continuam com o ensino médio regular. Então nós temos escolas que são pagas pelo mesmo patrão nosso e que são nossos maiores concorrentes, porque eles só oferecem um turno, tá? E em contrapartida nós oferecemos o que se tem de melhor para vocês. Por exemplo, a escola não garante a vaga no mercado de trabalho. Não podemos garantir porque é uma escola pública. Mas nós preparamos vocês, o conjunto, para que vocês tenham o melhor dos empregos. Vocês teriam condições vão ter condições sempre de se destacar, por exemplo, numa entrevista. Vocês vão dar de 10 a 0 nos concorrentes das outras escolas, não tenho dúvida disso. Se vocês forem fazer um vestibular, um concurso qualquer de vestibular, vocês escolherão a faculdade que vocês querem fazer e vão estar afinados para realmente garantir aquela vaga. Por exemplo, uma coisa que me deixa gratificado é que no ano passado terminou o ano, foi o último ano do inovador, né? E vocês vão ser melhores que o inovador, veja aí. Então terminou o inovador. Dia 21 de dezembro acabou o ano letivo, né? E formamos em torno de 200 alunos na terceira série, somando os da manhã, à noite e a da extensão. Desses 200 e tantos alunos, dia 4 de fevereiro, 3 meninas nossas matricularam-se em medicina, através da nota do Enem. Então, para a escola isso é gratificante, porque se vocês forem ver a história, o histórico assim, das pessoas que querem cursar medicina, tem alguns que ficam 4, 5 anos num cursinho para querer passar. E nós com 60 dias tínhamos 3 meninas nossas fazendo medicina. Então, o Almirante Barroso, eu diria que não tem dificuldade hoje. Graças a Deus nós temos tido apoio de todos os setores, segmentos, a gerência de educação. Essa semana eu passei até ontem em Florianópolis, conversando com pessoas e fazendo curso e tal, e nós sentimos assim o respeito que eles têm para a nossa escola, porque realmente, se não é a melhor de Santa Catarina, é uma das melhores. Após o período de guerra, em 1923, a cidade com o nome de Santa Cruz de Canoinhas foi alterada para Ouro Verde, por conta de sua riqueza. No mesmo ano, deu-se a formação da primeira igreja e casa pastoral da cidade, a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana. Pouco tempo depois, em 1926, deu-se início à obra, a qual hoje é a Igreja Matriz Cristo Rei de Canoinhas, um dos principais pontos turísticos da cidade. Em 1930, a cidade conhecida como Ouro Verde teve seu nome mudado para Canoinhas, por conta de divergências políticas e religiosas.
No mesmo ano, a cidade se uniu com o distrito de Marcílio Dias. Apenas em 1939, 28 anos após sua fundação, a cidade recebe seu primeiro e único hospital. Em 1948, o interior da cidade teve um triste acontecimento. Um tornado atingiu a comunidade de Valinhos, deixando uma parte da população desabrigada. Logo após, em 1965, Canoinhas teve um fato marcante, atingindo negativo 12 graus Celsius e cobrindo toda a região de neve. Apenas em 1970, a cidade teve seu primeiro censo populacional, com uma estimativa de 35.458 pessoas, as quais residiam na cidade. Em 4 de julho de 1983, um fato muito importante para o desenvolvimento da cidade, a implantação da CIA Canoinhas de Papel, a qual ocasionou um grande crescimento na economia da cidade, proporcionando um grande número de empregos. Porém, no mesmo ano ocorreu um dos fatos mais tristes da cidade, a grande enchente de 1983, a qual deixou mais de 500 famílias desabrigadas e uma grande parte da cidade embaixo d'água. Após todos esses fatos marcantes da cidade, em 28 de outubro de 1988, deu-se a inauguração do Museu Histórico de Canoinhas, o qual possui hoje mais de 500 peças de acervos históricos. Em 2009, a cidade de Canoinhas foi registrada com seu maior censo populacional, tendo assim 54.645 pessoas residentes no município. No ano de 2011, Canoinhas comemora 100 anos da sua fundação, tendo dentro dessa longa jornada uma história bélica e invejável. Após seu aniversário de 100 anos, Canoinhas comemora outro fato marcante no ano de 2013, sendo registrada a segunda neve do município. O acontecimento mais recente do município é a instalação do Superpão, um supermercado com o intuito de gerar mais empregos e oportunidades para a população canoinhense. A nossa economia é muito centrada no extrativismo florestal da erva mate e da madeira. Então, durante o período da Guerra do Contestado, a paralisação dessas atividades, como eu disse, se refletiram em diversos segmentos da nossa sociedade, fazendo com que houvesse um retrocesso econômico e social entre toda a população. Também outro fato negativo bastante importante que aconteceu mais tarde, depois da Guerra do Contestado, foi por volta dos anos 1930, quando, com a quebra da Bolsa de Nova York, né, e vejam que isso acabou se refletindo aqui em Canoinhas, em toda a região, o preço da erva mate caiu sensivelmente. Então as nossas exportações paralisaram e por consequência disso a produção aqui caiu, muita gente acabou não produzindo mais ou paralisando as suas atividades, né, e culminou então com um problema muito sério na nossa economia regional. Tanto que entre a Guerra do Contestado e esse período de quebra da produção da erva mate foi o período mais importante da economia de Canoinhas. Mas a partir de 1930, então, com esse caos econômico gerado pela paralisação das atividades ervateiras, a cidade entrou em decadência, né? Então, a gente sempre fala que a erva mate é o ouro, né, de Canoinhas, é o ouro verde, como tanto se propala, mas também se diz que toda a nossa história é centrada na história da erva mate. A história de Canoinhas não existiria sem a presença da erva mate, principalmente da erva mate e também da madeira, né? Então, nesse período, quando houve esse tipo de problema muito sério, que afetou profundamente a nossa economia, a cidade entrou em decadência e talvez esses reflexos também acabaram gerando uma falta de crescimento, vamos dizer assim, que perdurou durante as sucessivas décadas, né, fazendo com que a cidade acabasse não evoluindo como poderia ter evoluído. Vejo Canoinhas como uma cidade potencialmente importante no cenário regional. Ela é, de fato, um micropolo, né, com uma influência muito grande nos municípios que eu costumo chamar de municípios satélites de Canoinhas, ou seja, Três Barras, Bela Vista, do Toldo, Major Vire, Liniópolis e assim por diante. Nós sofremos durante muito tempo com a inércia da nossa economia, exatamente porque nós
dependemos quase que exclusivamente do extrativismo florestal. Hoje, né, embora poucas pessoas saibam, e até os nossos políticos insistem em dizer que o suporte da nossa economia é a agricultura. Não é. Hoje, a principal base da economia de Canoinhas é o comércio e a prestação de serviços. É claro que a agricultura tem uma influência muito forte, muito grande, porque toda a produção gerada aqui, né, o dinheiro acaba se movimentando no comércio de Canoinhas, na prestação de serviços, e isso faz de um ciclo econômico vital, né, de fundamental importância para a sobrevivência da nossa população. Mas é interessante que se buscassem novas alternativas de produção e de geração de empregos, afinal, novas alternativas de renda, porque nós não vamos poder sobreviver eternamente através do extrativismo florestal, que não é uma grande fonte de recursos, embora que a produção, principalmente hoje de espécies exóticas como pinos, eucalipto, sustentem a base da nossa economia madeireira, mas ela não vai poder ser eterna, né? E até porque, como disse, ela não gera uma renda suficiente para melhorar o padrão de vida da nossa população. Então eu vejo que é interessante nós termos outras atividades, né, de agregação de valores à nossa produção, seja na agricultura, seja na indústria da madeira e assim por diante. E só assim nós vamos ter um desenvolvimento mais acelerado e com mais qualidade, que possa, aí sim, por consequência, dar melhor condições de vida para a nossa população. Atualmente, Canoinhas possui uma estimativa de 54.319 pessoas residindo na cidade, tendo como média uma renda mensal de 2,2 salários mínimos e com uma taxa de 98,8% de escolarização. Canoinhas possui 52 bairros, tendo entre eles o bairro do Campo da Água Verde, o que possui maior população dentro da cidade, com uma estimativa de 10.357 pessoas. Para você que quer vir conhecer nossa linda cidade, é muito fácil. Canoinhas possui acesso pelas rodovias BR-280, SC-477, SC-303. E fica apenas a 180 km de Curitiba e 186 km de Joinville, porém fica a 380 km da capital do estado, Florianópolis. Você que vem para a cidade de Canoinhas para um passeio turístico, não vai ficar decepcionado por conta dos lindos pontos turísticos e paisagens naturais encontrados na cidade. Alguns dos pontos turísticos que você não pode deixar de conhecer é o Portal da Cidade, a Igreja Matriz Cristo Rei, o Museu Horthy de Magalhães Machado, a Cervejaria Lefla e a famosa Praça da Cui. Caso esteja a fim de tomar um café, a Doces e Fricotes é um ótimo lugar, com uma casa típica alemã situada no centro da cidade. Mas se você veio para a cidade para se divertir na noitada, tem a SBO, uma das principais casas de shows de Canoinhas, a qual está em atividade até hoje. E se você quiser mais algumas opções, tem o Synth Pop Dance, o Pancadão Music Bar e o Galpão Missioneiro, o qual possui bailes gaúchos e almoços típicos. Porém, se você vem visitar a região, tome cuidado ao andar sozinho à noite. Muitas lendas vêm assustando os moradores e visitantes da região. A história, por exemplo, que está no jornal lá, que eles falaram lá na capa, a história do Capa Preta aqui, que é uma personagem de Marcelo Dias, da antiga ferrovia ali, né? Ele residia naquela área ali. A personagem chamada Capa Preta existiu. Era um facina, um bandido. Na verdade era um assassino de aluguel. E os donos das terras da época, eles, quando queriam mais terra, falavam com ele. Ele fazia esse trabalho sujo. Ele ia e avisava o dono da terra, ó, saia daqui, ou então eu não me responsabilizo. E realmente matou muitas pessoas e afugentou muitas pessoas também. Até que o final dele foi trágico, porque a polícia
veio com um destacamento para matá-lo. Ele não tinha como capturá-lo. Então eles fizeram um cerco até conseguir matá-lo. A história dele foi trágica. Está na crônica policial. Então, se você disser, apareceu lá, apareceu aqui, esse aparecimento dele é que não se explica. Que ele é circunstancial. Tem períodos que está tudo calmo. Agora, por exemplo, não se ouve notícia dele. Mas tem uns ciclos que ele aparece para as pessoas. Para mim, nunca apareceu. Se vocês forem lá, fizerem plantão lá, também não vai aparecer. Agora, inesperadamente, pessoas viram. E daí? E elas testemunham que viram. Então, essa personagem que existiu na história, né, faz parte do nosso aspecto lendário aí. Eu chamo de lenda urbana, porque abrange essa parte do perímetro urbano da cidade, né? A gente chama de lenda urbana. O que te motivou a escrever o livro sobre as lendas urbanas da cidade? Em parte foi isso. Canoinhas é muito rica em lendas urbanas. E se você for olhar a região como um todo, então eu tenho ali mais umas, talvez, como eu falei, tenho 600 histórias que foram colhidas durante um período de mais ou menos aí uns 25 anos de trabalho. E o que motivou foi o grande interesse na pesquisa, que é isso que vocês estão fazendo. Porque antes de eu colocar uma personagem em foco, eu pesquiso sobre ela. Mas eu tenho certeza que depois de estudar toda essa história maravilhosa da cidade e saber quais suas atrações, você não vai deixar de passar por essa inesquecível experiência de conhecer nossa cidade.